O transtorno de ansiedade, conhecido como estresse pós-traumático, é uma das áreas de especialidade da Sandra Calé. Professora, obrigado por falar sobre esse assunto com a gente hoje. Eu que agradeço. Para a gente começar nosso bate-papo, professora, eu queria que você explicasse como que esse transtorno costuma se manifestar nas pessoas que passaram por experiências traumáticas. Bom, a primeira coisa, elas têm que passar por um evento, por uma situação que não é comum. É uma situação inusitada e que para a grande maioria das pessoas é altamente estressora. Então esta é a primeira condição. E assim que ela passa por essa situação, ela apresenta uma resposta que a gente chama de estresse agudo. Essa situação de estresse agudo permanece por cerca de 30 dias. Só depois disso é que a gente começa a falar em possibilidade de desenvolvimento do transtorno de estresse pós-traumático. E existem, professora, alguns fatores que tornam, de repente, uma pessoa mais suscetível do que outra a apresentar esse tipo de transtorno? Então, a literatura científica não consegue determinar que esta ou aquela pessoa vão desenvolver o estresse pós-traumático. Há uma associação em pessoas com alguns transtornos psiquiátricos, mas é 50%. Então não é realmente uma coisa que nenhum de nós sabe se poderia desenvolver ou não o estresse pós-traumático. Então a gente dá para dizer que qualquer um ou todos nós estamos suscetíveis a passar por esse tipo de transtorno. Exatamente. É comum que esses primeiros sinais, e na verdade quais são os primeiros sinais que a pessoa apresenta quando ela tem esse transtorno, e é comum essas pessoas de repente nem perceber que elas estão passando por essa situação? Bom, elas percebem que elas estão muito mal depois do trauma acontecido e são muitos os sintomas, mas há algumas categorias que apresentam, que vamos dizer, que abarcam todos os sintomas. A primeira coisa é a lembrança do trauma. É uma lembrança intrusiva, a pessoa tem flashback, então ela não quer pensar, mas a todo momento vem a cena que ela viu. E o tempo todo ela lembra, mesmo não querendo lembrar. Essa é a primeira grande área de sintomas. Uma outra coisa são as respostas de excitabilidade. Então a pessoa tem dificuldade para dormir, ela fica em estado de alerta o tempo todo e muito irritada, muito brava, mal-humorada, oscilação de humor, agressiva inclusive. E uma outra coisa também, que é uma outra categoria, é a categoria da pessoa querer se esquecer do que aconteceu. Então, tudo que estiver associado ao trauma, ela dá uma resposta de esquiva. Ela finge que não aconteceu. E, inclusive, ela pode ter algumas dificuldades de memória e não se lembrar efetivamente do que aconteceu. Esses sinais, eles se manifestam da mesma forma, professora, em adultos, em crianças, ou existe alguma particularidade nos grupos? Então, as crianças, os sintomas não são exatamente iguais, né, dos adultos, mas elas apresentam uma peculiaridade que é brincar sobre o tema do trauma. Então, por exemplo, crianças que passaram por ciclones, coisas assim, elas brincam que está passando um ciclone, aí elas derrubam tudo pelo chão. Então é essa forma que criança apresenta o sintoma. Como costuma ser o tratamento para essas pessoas que passaram por essas experiências? E normalmente esse tratamento ele é mais de longo prazo? Não se intervém, como eu disse, antes de 30 dias. Né? Depois, passado a fase de estresse agudo, aí é que se vai identificar quem está mal. Então aí tem que fazer, vamos dizer, uma população grande, uma amostra grande, uma triagem, né? Inclusive com indicativos, as pessoas que convivem, olha, ele não está bem, e a própria pessoa às vezes identificando, dizendo, não, eu não estou bem. Né? Então, depois que essas pessoas começam então a perceber que elas estão diferentes de outras que passaram pela mesma situação e buscam um auxílio, o que a gente faz basicamente é uma ressignificação do trauma, porque a pessoa perde o chão. Tudo aquilo que ela acreditava como tranquilo, seguro, aquele mundo seguro, não existe mais. Então, na verdade, você vai fazer um plano B, e vai mostrar que este evento não é um evento usual,
é muito raro acontecer. Então, a intervenção caminha nessa direção com uma condição bem específica de tratamento mesmo. No caso lá da tragédia ocorrida na Escola Raul Brasil, lá em Suzano, é um caso típico de um trauma que as pessoas ali precisariam, de repente, de alguma ajuda? Com certeza, é bem típico, né? E tem um agravante, porque quando o trauma advém de natureza, por exemplo, se você tem um alagamento, um terremoto, é mais fácil de haver uma recuperação emocional do que quando o trauma advém de pessoas. Porque a pessoa, a vítima, né, envolvida, ela perde a crença no ser humano. Então, todas as pessoas não prestam, tudo é perigoso, então é muito mais difícil ressignificar isto, que nem todas as pessoas fazem isso, nem todas as pessoas fariam, mas isso é um processo e que depende do tempo da pessoa. Não é dizer, olha, em tanto tempo eu resolvo isso. Tá bom, para certas pessoas vai levar mais tempo do que para outras. Então é uma coisa bastante particular, como a pessoa vai administrar o sofrimento. Para aquela comunidade que viveu essa tragédia, voltar para aquele ambiente, isso deve ser difícil, isso é uma das coisas que dá para se trabalhar, para voltar a conviver com aquele ambiente de tragédia. Exatamente. Como as outras universidades já fizeram alguma coisa, né, estão fazendo lá, eles tiveram assim, atitudes muito adequadas. Por exemplo, eles mudaram o lugar da escola, da entrada da escola. Eles pintaram, enfim, eles mudaram o ambiente para tentar diminuir a lembrança. Então esta é uma forma que pode ajudar e muito. Mas as famílias estão envolvidas, então tem uma quantidade de pessoas muito grande, não é só quem estava ali, né? Até os vizinhos que ouviram, que viram as cenas. Então você vê que você não precisa passar exatamente pela situação, mas o fato de você presenciar e a equipe que socorre, né? a equipe policial que intervém, os bombeiros, todos podem estar realmente desenvolvendo o transtorno de estresse pós-traumático. Tá certo, professora. Agradeço novamente sua presença com a gente hoje. Muito obrigada.